Amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 16ª videoaula, essa que será sobre técnicas e instrumentos de comunicação escrita. Vamos lá? Antes de falarmos um pouco sobre as técnicas e discutirmos alguns instrumentos de comunicação interna, gostaria de começar fazendo uma indicação de leitura. Trata-se do livro Comunicação Dirigida e Escrita na Empresa, Teoria e Prática, da professora doutora Cleusa Gimenez Sesca. Um livro da editora Sumos, que é uma espécie de manual de comunicação escrita nas empresas. Realmente é muito bom, porque a professora Cleusa traz praticamente, eu não conheço nenhum instrumento que não esteja inserido ali, né, dos instrumentos escritos dentro de uma organização. Então eu posso dizer que todos ou quase todos os instrumentos, né, que existem de comunicação escrita que a gente utiliza dentro de uma organização, ela traz com riqueza de detalhes. Vamos então conhecer um pouco o cenário das técnicas de comunicação escrita dentro das organizações, a partir de um levantamento, né, que vai trazer para a gente uma boa noção do que se usa, né, em termos de técnicas dentro da comunicação. Traremos aqui 11 tipos característicos, né, de técnicas de comunicação interna que são utilizados em uma organização. E mais ou menos como se distribui essas técnicas dentro da comunicação interna. Isso aqui é importante para a gente pensar em como vamos organizar a nossa comunicação interna em relação à quantidade, a fluxo, né? E inclusive na hora de planejar a nossa comunicação interna em termos de recurso, de tempo e etc. Então esses números dão uma base para a gente do que a gente pode utilizar e do que a gente não pode, o que a gente vai utilizar mais, o que a gente vai utilizar menos, enfim, vai te dar uma base bastante interessante para você pensar a comunicação interna na sua organização. Vamos então a esses 11 tipos característicos de técnicas de comunicação escrita. As publicações para os empregados representam cerca de 20% do espectro da comunicação interna. 15% vai ficar com esses documentos do tipo memorando circular e de CI, né, como o pessoal chama, de comunicação interna, que são esses documentos que circulam, né, que fazem informações importantes do dia a dia circular na organização. 14% desse espectro vão ficar com os relatórios. Relatórios são instrumentos de comunicação interna muito importantes porque dão, de fato, né, valor a algumas áreas muito específicas quando levam informações qualificadas sobre trabalho, sobre números, sobre uma série de coisas, inclusive, às vezes, que não são notadas dentro da organização e que um relatório pode valorizar, trazer à luz e etc. Então, é por isso que os relatórios ficam com cerca de 14% desse espectro. 11% vai ser dedicado a outros documentos de comunicação interna, né? Esses documentos que podemos também chamar de documentos administrativos, né? E que dão conta dessa circulação interna que não, digamos, que não está diretamente ligada aos memorandos, circulares, que como a gente já falou. É muito importante chamar a atenção que em quase todos esses levantamentos, quando há essa subdivisão, né, de técnicas, sobretudo nessa ambiência que a gente vai trabalhar com instrumental bem específico, etc., a gente vai ver aí, em alguns momentos, algumas técnicas ou instrumentos que podem ser sobreposição, né? Então é bom chamar a atenção disso, porque muitas vezes os levantamentos trazem, né, essa subdivisão bem específica e não levam em conta essas sobreposições que podem acontecer, que obviamente
a nossa leitura crítica que vai, né, dar conta esse olhar mais crítico, é que vai dar conta dessas sobreposições para fazer a gente entender melhor esses números que a gente traz. Mas, da mesma forma que os documentos em geral, né, internos, vão ficar com 11%, também com 11% ficarão os folhetos, boletins e brochuras de uma forma geral. 10% desse espectro vai ficar com os murais, os quadros de avisos e etc., que são ainda instrumentos bastante importantes dentro do âmbito interno de uma organização. Com 5% vão ficar os manuais de acolhimento. Trata-se de um instrumento muito importante que quem trabalha com comunicação interna tem que se dedicar, porque esses manuais, né, que envolvem o comportamento, que envolve a forma das pessoas lidarem com os outros e com a organização no ambiente interno, no meu modo de ver, são essenciais. E é por isso que vai ocupar cerca de 5% desse espectro de comunicação interna em uma organização. Com 4% empatam cartas e as caixas de sugestões, que são também um instrumento bastante recorrente, né, na comunicação interna das organizações. Inclusive, sobre caixa de sugestão, é bem interessante a gente chamar atenção, né, porque sempre quando a gente vê qualquer planejamento de comunicação interna, a caixa de sugestão está sempre presente, né, e, obviamente, em alguns casos são bastante questionadas e tal, porque se trata já de um instrumento muito recorrente, muito comum, que não traz nenhum tipo de inovação e tal. Mas é sempre bom chamar atenção que essas caixas, se bem trabalhadas, bem posicionadas e tiverem estratégia, né, por trás dela para a gestão das informações que vêm, etc., podem ainda ser um excelente instrumento de comunicação interna. E, por último, com 2%, vem exatamente as mensagens, né? Essas mensagens instantâneas que são passadas dentro do âmbito interno a partir de dispositivos, ou de computadores, ou dispositivos móveis digitais. Obviamente que esse número de 2% cresce a cada momento e certamente, se a gente fizesse esse levantamento, né, nesse momento, na atualidade, esse número já seria diferente, porque esse é um tipo de comunicação, digamos assim, dentro do ambiente interno, que vem crescendo a cada dia. E certamente uma pesquisa que fizéssemos de uma semana para outra, a gente já poderia encontrar diferença nesse número, exatamente porque o uso cresce a cada dia. Vamos agora falar um pouco de alguns instrumentos específicos de comunicação escrita do ambiente interno. Iniciemos com as circulares. Os memorandos ou circulares. Bom, tecnicamente, existem diferenças, né, entre esses tipos de documentos que circulam internamente na organização, memorandos, circulares, etc. Mas, de um modo geral, as organizações costumam, né, generalizar esse tipo de documento, em vez de ter nomenclaturas diferentes, eles fazem uma espécie de resumo, né, chamam de CI, que seria exatamente comunicação interna, né, e substitui todos esses documentos a partir desse documento denominado CI, e que vai dar conta desse fluxo interno de informações rápidas, corriqueiras, entre setores, ou da chefia para setores, etc., né? Então, geralmente, esses documentos são documentos com um nível baixo de formalidade, né? Porque são feitos exatamente para circular de uma forma bem rápida e para passar informações sempre muito rápidas ali, e podem acontecer, obviamente, em direções diferentes, né? Podem ser de cima para baixo, ou seja, da chefia para os seus subordinados, podem acontecer entre setores hierarquicamente no mesmo nível, pode acontecer inclusive de baixo para cima, né? Ou seja,
uma circular que um grupo de empregados de um certo nível hierárquico que queira passar uma informação importante para um grupo acima. Enfim, esse tipo de comunicação pode acontecer em direções diferentes na organização. Mais um instrumento que eu gostaria aqui de comentar, que é a barra do contra-cheque, ou do olerite, né, como se costuma chamar tecnicamente. A barra do contra-cheque, né, é geralmente um instrumento sonegado, esquecido pela comunicação interna de uma forma geral, né, por não se dar muita importância. Mas se você for parar para analisar, esse é um instrumento fantástico, né? Porque se tem uma coisa que todo mundo presta muita atenção, né, todos os meses, é no seu contra-cheque. Obviamente, né, que na maioria das vezes a gente já sabe o que é que vem lá, né? A gente já sabe o que é que tem, né, o conteúdo daquele contra-cheque, mas a gente sempre tem uma esperança muito grande de ter alguma surpresa positiva, né, naquele local ali. Então, é realmente um instrumento que a gente presta atenção, analisa, até porque ali estão coisas importantes, às vezes detalhamento dos impostos que estamos pagando, de benefícios que a gente pode receber, enfim, é realmente um instrumento interessante. E o que é mais legal é que tem um espaço pequeno, curto, e que você pode mandar uma mensagem direta, rápida, eficaz, né? Que seja de uma campanha, uma coisa realmente que você precise atingir a todos de modo uniforme. Então é um instrumento para se pensar sempre. Eu agora gostaria de falar de 3 instrumentos de comunicação interna que muitas vezes são confundidos, né? Mas que cada um tem a sua função e as suas características bem específicas. São eles: quadro de aviso, mural e jornal mural. O quadro de avisos, como o próprio nome diz, né, é um local que você vai utilizar para trazer informações, para avisar ao corpo interno sobre coisas que acontecem na organização, sobre coisas importantes, né? Mas o quadro de aviso tem uma característica muito importante. Ele não é um lugar, né, não é como se fosse um cabide, né, para a gente pendurar todo tipo de comunicação que chega na organização, como a gente vê em alguns lugares, né? Tem alguns lugares que a gente chega, olha para o quadro de aviso e a gente não sabe se aquele é um quadro de aviso ou se é uma espécie de cabide de post-it, né? Ou de convites, ou enfim, de todo tipo de documento pendurado, um cobrindo o outro, etc. Quadro de aviso tem que ser cuidado como qualquer instrumento de comunicação, né? Estrategicamente. Quando se tem um aviso, por exemplo, uma colega da nossa equipe vai se casar e gostaria de convidar os colegas para a cerimônia do seu casamento. Você não vai pegar aquele convite da forma que veio, com aquelas letrinhas miudinhas, né, e pendurar nesse quadro de aviso. Você vai pegar o conteúdo do convite, né? A colega tal convida os colegas para a cerimônia do seu casamento, que será no dia tal, em tal lugar, assim, assim, tal, tal, tal. Colocar com letras grandes, atrativas, e colocar o aviso no quadro de aviso, né? Então, ou seja, é um instrumento que deve ser cuidado estrategicamente, como qualquer instrumento de comunicação deve ser, e não servir de cabide de informação, né? Senão ele termina ficando confuso, pouco atrativo e não funciona, né? Uma outra coisa muito importante: um quadro de aviso precisa estar sempre em um lugar estratégico, né? Eu costumo comentar, né, nas minhas aulas com os meus alunos e com os meus colegas também, que se tem um instrumento que é maltratado, né, de uma forma geral, é o quadro de aviso. Em geral, né, se prioriza o quadro de aviso em 2 lugares terríveis. O primeiro é no relógio de ponto, né? Pense o que é um quadro de aviso no relógio de ponto. Vamos combinar que um relógio de ponto
é um lugar em que as pessoas não gostam de parar muito tempo para ficar lendo nada, né? Ou, até porque é um lugar que ela vai chegar, vai ter que bater o cartão para chegar. Primeiro que bater cartão, no meu modo de ver, já não é nada muito agradável, né? Mas enfim, ela vai ter que bater o cartão para chegar e bater o cartão para sair. Que são dois momentos complicados, né? Em geral, você não vai chegar com muita antecedência, e mesmo que chegue, você não está provavelmente com muita paciência para ficar lendo nada ali, mas a grande maioria vai chegar em cima da hora, vai bater seu cartão e vai para o seu trabalho. Vai ficar parar, não, vou bater aqui meu cartão, vou parar aqui para ver o que é que tem no quadro de aviso. Isso geralmente não vai acontecer, né? Da mesma forma, depois de um expediente inteiro de trabalho, na hora que você vai bater o seu cartão para sair, para ir embora, né? Enfim, para descansar ou para, de alguma forma, se divertir, enfim, independente do que você sair do trabalho, você não vai. A última coisa que você vai fazer na sua vida é parar para ler o quadro de avisos que está ali no seu relógio de ponto. Aí você imagine, pense esse quadro. Depois de uma jornada de trabalho, o funcionário vem com seu cartão, bate e fica ali lendo um quadro de avisos que está no relógio de ponto. Obviamente que isso não tem como funcionar muito bem, como dar muito certo, né? Então, o quadro de aviso tem que estar em lugares estratégicos. Por exemplo, se a empresa tem um espaço de descanso, um espaço do cafezinho, né, como a gente chama, ou se a empresa tem um fumódromo, né, que hoje em dia está cada vez mais difícil, mas a empresa tem um fumódromo para os fumantes da empresa, etc. Ali é um espaço que as pessoas param para fumar, e elas vão ler e tal, né, até por uma questão de falta de opção mesmo naquele lugar ali. Então, ali é um lugar interessante, né, num refeitório, em um local em que as pessoas se sentem e olhem para frente e vejam, né, algo destacado, bonito, atrativo, que tem ali informações interessantes. Enfim, em algum lugar em que as pessoas parem, de fato, né, alguns momentos, e que não tenham outras opções, digamos assim, né, que chamem a atenção mais do que um quadro de aviso pode chamar. Então, isso é uma coisa importantíssima. Mas voltando à questão comparativa, o quadro de aviso tem essas características que eu dei. O mural já é diferente de um quadro de aviso, né? O mural, a gente não vai colocar apenas avisos. O mural cabe, então, já informações já diferenciadas. No mural cabe campanhas, né? Cabe. Por exemplo, você pode trazer informações de uma campanha interna, você pode trazer informações de eventos internos ou externos, né? No mural, você já tem, digamos assim, uma liberdade maior para extrapolar essa informação puramente interna e que envolve o corpo interno da organização. Ali você pode trazer já informações externas, inclusive, né, que acrescentem de alguma forma informação qualificada para o corpo interno. E tem também as suas características. No mural, você já vai utilizar peças diferentes. Por exemplo, no mural cabe um cartaz de um evento, coisa que no quadro de aviso não cabe. Apenas avisos, né? Padronizados, etc. No mural cabe um cartaz de um evento, cabe um folheto, né? De um curso que vai ser feito, cabe um folheto de um produto ou serviço que interesse ao corpo interno. Enfim, ali cabe, né, então, peças diferentes de comunicação. E o jornal mural, que também é bastante confundido, tem uma característica completamente dos outros dois. O quadro de avisos, como a gente já falou, é um quadro com avisos padronizados, não cabe cartaz, folhetos, apenas avisos, né, padronizados, em tamanhos padronizados, etc., né, com letras grandes, atrativas. O mural, você vai encontrar, então, possibilidade de você colocar um cartaz de um evento, folhetos, informações diversas, etc. E o jornal mural é exatamente um periódico, né? A diferença é que ele está no mural, né, que ele está na parede. Mas é um periódico, da mesma forma que você faria um periódico impresso para circular na organização, é
O jornal rural, ele tem que ter periodicidade, ele tem que ter as seções específicas descritas, enfim, tem que ter critério editorial, tudo aquilo que a gente vai pensar para uma publicação interna, a gente vai pensar então também para um jornal rural. E falando em publicação interna, vamos então agora tratar de algumas questões ligadas às publicações internas, que geralmente são chamadas de house organs, né? Que seriam veículos da casa, uma tradução livre mais ou menos, né? Veículos da casa, que seriam revistas, jornais, boletins informativos, etc., que a gente pode chamar, né, de jornal da casa, ou veículo da casa, né? O house organ, ele deve estar absolutamente afinado com os seus públicos. O house organ não pode ser genérico, né? Se você tem vários públicos, sua empresa é complexa, você trabalha com vários públicos internos diferentes, com características diferentes, etc. Empresa grande, complexa. Você não pode ter um jornal interno apenas, ou uma revista, ou um jornal interno apenas, para dar conta de todos esses públicos. Porque você vai precisar de especificidade. Um house organ não pode ser, como diria o professor Wilson Bueno, bombril, ter 1001 utilidades, né? Ele tem que ser focado em um público específico, né? E dar conta daquele público com aquelas características que aquele público tem, né? Então isso é uma coisa para se chamar a atenção do house organ. Mas também é importante chamar a atenção, né, de que o house organ precisa adequar formato, linguagem e linha editorial a esse público, né? Ou seja, ele tem que ter identidade. O house organ tem que ter identidade. Ele precisa ser único. Ele precisa ser identificado como aquele veículo que as pessoas conhecem, reconhecem, né? E sabem, quando olham para ele, sabem exatamente do que se trata. O house organ também precisa incorporar os públicos internos na sua produção. Eles precisam e devem fazer com que os públicos internos sejam protagonistas dele, né? A pior coisa que a gente pode observar em um veículo interno é aquele veículo que só traz, né, informação da alta direção, né? Todas as edições, né, a primeira mensagem, aquela mensagem editorial, é do diretor ou do presidente da organização, né? E traz um monte de informação que a diretoria gostaria que todo mundo soubesse, e isso não interessa aos públicos internos de um modo geral. O que interessa às pessoas são elas mesmas. Então, um veículo interno precisa espelhar o seu corpo interno. As pessoas que estão ali no âmbito interno elas têm que ser protagonistas desse veículo de comunicação interna. Uma outra coisa é que o house organ precisa ter uma pauta aberta, mas é muito importante correr de tema tabu, né? Quando a gente está falando de temas polêmicos, tabus e etc., religião, política, etc., a gente deve evitar quando a gente está tratando de qualquer instrumento de comunicação escrita. Primeiro, porque a comunicação escrita dá margem a uma interpretação muito grande, a uma possibilidade de interpretação muito grande. Segundo, que o espaço ali é restrito e uma palavra, né, que não seja bem colocada ou bem explicada pode gerar um monte de problema posterior para a organização. Então, vamos fugir dos temas tabus. Uma outra coisa, o house organ precisa, de alguma forma, de esforços de interações, ou seja, a gente precisa
criar, independente dele ser um house organ eletrônico ou impresso, né, ele precisa necessariamente conter espaços para interações entre os públicos internos. Isso é um ponto, digamos assim, essencial quando a gente está falando de um veículo da casa. Outra coisa que precisamos ter é feedback, né? Os veículos da casa precisam ser monitorados permanentemente e a gente precisa criar instrumentos para mensurá-lo, né? Porque senão fica apenas informação pela informação e não, de fato, a informação para resolver problemas, para dar conta de demandas, para dirimir boatos, enfim, para dar conta daquilo que a comunicação tem que dar, né, dentro do ambiente organizacional, que é exatamente para qualificar os processos de informação, os fluxos de informação e os processos de comunicação dentro de uma organização. Aqui vale chamar a atenção que o house organ também é um instrumento importantíssimo para a consolidação de cultura organizacional, né? Quando a gente viu lá na videoaula sobre cultura organizacional que as ações organizacionais moldam cultura, a gente estava, e também falamos que a questão da cultura organizacional no contexto atual, né, está cada vez mais ligado à questão do diálogo e das interações. Pois é, o house organ também serve e influencia nesse aspecto da cultura organizacional, exatamente porque ele pode trazer elementos de interação, né, para a formação dessa cultura, da mesma forma que também pode trazer aspectos do discurso organizacional para moldar essa cultura. É importante que a gente nunca perca de vista que o house organ é também um instrumento para contar a história da organização, né? E que deve ser pensado, né, como algo que vai servir para a memória organizacional. Então, a história que é contada ali, as coisas que são trazidas para ali para dentro, para discussão e etc., vão servir, né, vão formar, melhor dizendo, esse legado informacional, né, comunicacional e da história, né, organizacional. Então, é muito importante que a gente nunca perca de vista que ele vai servir também para contar a história e vai servir como memória organizacional. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que, a depender do tipo de veículo, né, se é eletrônico ou se impresso, os impressos, por exemplo, é preciso que se tome muito cuidado com a distribuição, né? A distribuição precisa ser bem feita, precisa ter periodicidade fixa, precisa funcionar bem, precisa chegar sempre nos mesmos públicos, né? Ou se tiver alguma estratégia para ampliar esses públicos, mas que isso seja claro. E nunca chegue a grupos diferentes, em momentos diferentes, sem periodicidade fixa ou sem a manutenção dessa qualidade na relação, né, que um periódico deve ter com o seu leitor. A nossa videoaula sobre comunicação escrita interna nas organizações e a discussão de algumas técnicas e instrumentos vai ficando por aqui, mas volto novamente a lembrar sobre a indicação do livro que fiz sobre comunicação escrita na organização da professora Cleusa Sesca. E até a próxima videoaula sobre comunicação oral.